Ministro, bom dia. Ministro Douglas Alencar Rodrigues, do Tribunal Superior do Trabalho, é o nosso convidado de hoje, aqui no ESA Live Goiás, um programa que a gente iniciou na semana passada para atender aí a advocacia em tempos de quarentena, isolamento social. E quero dizer, ministro, que é uma honra muito grande para a Escola Superior de Advocacia, para a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Goiás, recebê-lo, um ministro do TST, goiano, aqui do sudoeste de Goiás, nascido com a família aqui no estado de Goiás, e a gente sabe do grande carinho, da grande afeição que você tem pelo nosso estado, e também com a própria advocacia do estado de Goiás e brasileira. É um ministro amigo da advocacia, um ministro sempre respeitoso, cordial e bastante pronto a atender as questões que relacionam a advocacia com os tribunais. Seja muito bem-vindo, ministro. Uma honra recebê-lo. Obrigado, doutor Rafael. A alegria é toda minha. Nós realmente estamos vivendo um momento difícil, um momento delicado, e precisamos aproveitar essa oportunidade para intensificar determinadas práticas como essa, dos encontros virtuais, que de algum modo nos ajudam a compensar esse isolamento social que tantos problemas têm causado ao mercado de trabalho, à economia, à sociedade de uma maneira geral. É um prazer enorme voltar ao estado de Goiás agora pela via desta live junto à ESA, que vem sendo tão bem conduzida pelo Dr. Rafael. Acho que o simples acesso à página da ESA mostra esse esforço em difusão de ideias, em promoção de debates sobre temas sensíveis que nos interessam a todos. Sou goiano de nascimento, sou goiano de coração, e por isso todos os convites que vêm do estado de Goiás são aceitos prontamente. É um grande prazer poder participar deste momento. Muito bom. Quero dizer a todos que o ministro Douglas também é vice-presidente do Instituto Goiano de Direito do Trabalho, que tem uma página, IGT, o Instituto Goiano de Direito do Trabalho, tem uma página que também está fazendo lives diárias lá no período da tarde. Convido a todos que estiverem nos assistindo a seguir a página do IGT no Instagram, que vale muito a pena seguir essa página. Eu quero dar boas-vindas agora, ministro, a toda a advocacia, advogadas, advogados, associados do IGT, da Agatra, aos conselheiros seccionais, Jordana Araújo, que vinha entrando aí, aos diretores da ESA, Rafael Brasil, Tatiana de Vizier, conselheiros federais, amigos. Dá boas-vindas aí ao juiz do trabalho e professor também, Rodrigo Dias da Fonseca. Muito obrigado pela sua audiência, doutor Rodrigo. É uma honra. Eu quero até antecipar que eu e o doutor Rodrigo vamos fazer uma live hoje à tarde também, sobre questões polêmicas aí no direito do trabalho às 17 horas. Todos que estiverem aí acompanhando, tiverem interesse de assistir, vamos assistir. E dizer a toda a advocacia, todos aqueles que não são profissionais do direito também, que são muito bem-vindos para esse momento. E quero fazer um pedido e um convite a todo mundo. Aí embaixo, vocês sabem já, eu falo isso todos os dias, nós temos uma espécie de um triângulo, né? Como se fosse um triângulo assim, uma gaivotinha. Vocês que estão assistindo, que estão acompanhando, clique nelas, encaminhem para quem vocês acham que poderiam assistir aqui a nossa live. O ministro Douglas Alencar Rodrigues vai trazer informações muito interessantes a respeito desse cenário atual, do direito do trabalho no cenário atual do Covid-19. E nessas lives a gente tem a oportunidade de ouvir outras opiniões no momento em que os debates estão bastante ricos, bastante interessantes. Então, convide aí os colegas advogados, os colegas juristas, professores, atuantes, independente de serem da área jurídica, a respeito aí do cenário do direito do trabalho. Como de costume, ministro, eu vou pedir licença para todo mundo para interromper os comentários, para que a nossa conexão fique melhor, para que a gente tenha uma melhor conexão de internet. Nesses tempos de quarentena, as internets estão sobrecarregadas. Quando a gente estabelece essa restrição aí dos comentários, a conexão melhora. No final, eu abro aí nos últimos minutos para eventuais perguntas que tiverem, além daquelas que a gente já recebeu, ministro, para fazer para o senhor. Perdão, já recebemos, eu abro novamente os comentários. Então, continue nos acompanhando. Os comentários ficam desativados, mas a gente está aqui atento a tudo que a gente precisa
fazer. Ministro, e para começar aqui o nosso bate-papo, né? Nós estamos vivendo, não precisamos nem de fazer essa introdução, todo mundo já está farto de saber da pandemia, do Covid-19, de toda a repercussão, da ausência de precedentes jurídicos e fáticos aí na história recente do Brasil, né? Desde os tempos de CLT, pelo menos, a gente não tem nenhum precedente dessa natureza. E quais são, de toda forma, ministro, as consequências de tudo isso para a justiça do trabalho? Como que o senhor vê que o Covid-19 vai trazer em consequências para o Poder Judiciário, para a advocacia trabalhista, para todos os atores da justiça do trabalho? Bem, doutor Rafael, nós de fato estamos vivendo um momento único na nossa história republicana, que a me parecer que nós estamos travando uma guerra com um inimigo oculto, um inimigo camuflado, um inimigo que está difuso na sociedade, nós não sabemos onde encontrá-lo para combatê-lo de frente, e por isso o isolamento social tem sido o caminho recomendado pelas autoridades públicas, as autoridades da área médica, para tentar, enfim, restaurar a normalidade social. Esse novo cenário que nós estamos vivendo me traz à memória uma obra de um filósofo italiano, que é o Giorgio Agamben, que fala sobre o estado de exceção, momentos em que a democracia parece colocada em xeque, em que a força normativa dos textos constitucionais, especialmente no capítulo de proteção aos direitos fundamentais, às garantias fundamentais, acabam sendo relativizadas, sofrendo algum tipo de relativização. Nós sabemos que a medida provisória 927 trouxe uma série de inovações e logo no seu artigo 1º estabelece quais são os seus objetivos primordiais. É a promoção do emprego, é a preservação da renda, mas sobrevém uma série de disposições que são altamente problematizáveis, especialmente à luz do texto constitucional, no capítulo, por exemplo, que afasta a atuação das entidades sindicais na mediação necessária dos interesses entre trabalhadores e empregadores neste momento de crise, um momento delicado que nós estamos atravessando. Falar sobre os impactos do coronavírus sobre a justiça do trabalho significa examinar quais serão os impactos futuros da aplicação prática concreta dessas novas regras da medida provisória 927. E são muitas inovações que estão sendo criticadas, como essa que está colocada no artigo 2º da própria medida provisória. Ainda que o ideal seja a promoção da renda, a preservação dos empregos, nós sabemos que o direito do trabalho no Brasil é fruto ou está sendo regulado em diferentes normas jurídicas, a começar do próprio texto constitucional. E a Constituição estabelece necessariamente a negociação coletiva como sendo a via idônea para a flexibilização dos direitos sociais. E a Constituição foi muito sábia, porque já vaticinava em 88 o surgimento de instantes delicados, instantes de crise, não apenas de retração econômica, fruto das oscilações naturais da sociedade capitalista, mas para hipóteses como essas que nós estamos vivendo, uma crise sanitária gravíssima em escala mundial, que nos impõe a adoção de medidas de exceção, medidas de força para a contenção do vírus, mas obviamente tentando, na máxima medida possível, preservar os empregos, preservar a renda, porque ao fim e ao cabo, no extremo, nós poderíamos estar sendo confrontados com um caos social sem precedentes em nossa história. Seja como for, o fato é que a medida provisória traz diversas regras, e essas regras, quando aplicadas, poderão traduzir embriões de futuras disputas judiciais. Nós podemos antever um horizonte de muitos questionamentos judiciais após a normalização da situação que estamos vivenciando. Perfeito, ministro. E aproveitando que você falou da MP 927 e de todo esse cenário constitucional, muito tem se debatido, né? Já temos aí algumas manifestações dos estudiosos a respeito da MP e algumas pessoas vêm apontando fragilidades. Em uma análise preliminar, a gente sabe que isso não é uma antecipação de julgamento de forma alguma, só uma primeira leitura como estudioso, como professor. Me diga, o senhor vê fragilidades jurídicas nos pontos da MP 927? O que mais chama atenção nela? Bem,
nós temos regras que chamam de fato a atenção. Veja que a Constituição proclama que a saúde é um direito de todos e um dever fundamental do Estado. E no campo das relações de trabalho, a tutela da saúde se implementa por meio das normas de proteção à saúde e segurança do trabalho. A MP, em um de seus dispositivos, promove uma espécie de suspensão da obrigação das empresas de acompanhamento periódico do estado de saúde de seus empregados. Há uma disposição, inclusive, que faz expressa referência à não presunção do nexo etiológico entre a contração do coronavírus com o ambiente de trabalho. Quando nós sabemos que numa situação como a que nós estamos vivendo, em que há uma transmissão comunitária do vírus, a só circunstância de o trabalho estar sendo executado, por si só, já é um elemento decisivo para a caracterização desse nexo etiológico. Esse é um problema, um dos vários problemas que nós podemos identificar na medida provisória 927. Mas existem outros aspectos que nós poderíamos polemizar, como, por exemplo, a possibilidade da própria configuração de força maior prevista na medida provisória e que traz à memória a disciplina dos artigos 501 a 503 ou 504 da CLT, possibilitando a redução dos salários em até 25%. Nós sabemos que essa disposição remonta a um período anterior ao advento da Constituição de 88, e a Constituição foi muito clara ao estimular de forma bastante contundente o diálogo social através da negociação coletiva. Está dito no artigo 7º, inciso 6º da Constituição, que a redução só pode ser promovida por meio da negociação coletiva. E o artigo 8º segue nessa mesma direção, tornando essencial a negociação coletiva para essas medidas de flexibilização. Nós podemos aqui objetar, levantar um aspecto importante que também tem sido problematizado, que envolve a própria viabilidade das negociações coletivas nesse contexto de crise sanitária. Como é que as categorias poderiam se pronunciar? Como é que as assembleias seriam realizadas quando nós estamos todos vivendo esse isolamento social? Muitos fazem referência à via tecnológica, os recursos como o WhatsApp, enfim, assembleias virtuais utilizando ferramentas como o Zoom, o Hangout, entre tantas outras, mas eu fico pensando se, do ponto de vista prático, essas assembleias, de fato, poderiam ser realizadas. Pensemos em categorias como a dos comerciários do estado de São Paulo, nós temos, ou do município de São Paulo. Imaginem a realização de uma assembleia virtual com alguns milhares de trabalhadores. Isso me parece praticamente inviável. E talvez por isso, trazendo a ideia, de novo, a situação de exceção que exige medidas excepcionais, nós devêssemos confiar à diretoria dos sindicatos a responsabilidade pela negociação coletiva nesses momentos de crise, nesse instante de crise, porque a negociação coletiva é essencial. A reforma trabalhista seguiu nessa direção ao consagrar o negociado sobre o legislado, e os sindicatos foram lançados, como já havia proclamado o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 590-415, já haviam sido lançados desde 88 pela Carta Constitucional no centro desse sistema de regulação de relações de trabalho. É certo que a jurisprudência tergiversou, resistiu em aceitar isso, mas hoje nós precisamos sim aproveitar essa oportunidade para estimular o diálogo social da forma que for possível. Se não é possível realizarmos assembleias com todos os integrantes da categoria, que pelo menos os dirigentes, as diretorias dos sindicatos representem excepcionalmente o conjunto de trabalhadores, promovendo esse necessário diálogo social. Ministro, mas nesse ponto, então, essa substituição assemblear, se assim pudermos chamar, né, em um momento muito específico, ela valeria, no seu ponto de vista, somente para deliberações a respeito de medidas excepcionais relacionadas ao Covid, ou, por exemplo, uma convenção coletiva que tem sua data base dia 1º de abril, poderia ser fechada aí sem a formalização de assembleias em um instrumento regular. Não que ele trate do Covid, mas um instrumento regular de duração de 1 a 2 anos. Bem, pergunta extremamente interessante. Me parece que essa excepcionalidade apenas se justifica para enfrentamento dessa situação emergencial que nós estamos vivenciando. Para a preservação da database, nós temos instrumentos jurídicos vários, entre os quais o próprio protesto judicial.
Eventualmente, as categorias podem também convencionar a mera prorrogação dos instrumentos atualmente em vigor, quem sabe postergando para um momento posterior a retomada efetiva das negociações que seriam travadas em instantes de normalidade social, econômica e política. Maravilha. E aí, então, é o momento que a gente faz aquela pergunta um pouco mais provocativa, né? O artigo 2º da MP, ministro, ele foi usado, trazendo aí a prevalência de acordos individuais sobre normas, inclusive sobre negociações coletivas. Alguns têm feito a interpretação desse artigo 2º somente dentro do contexto do que trouxe a MP, que seria para antecipação de férias, possibilidade de um banco de horas mais estendido, regras de teletrabalho, antecipação de feriados e assim por diante. Mas será que esse artigo 2º, onde diz que prevalece o acordo individual sobre a negociação coletiva, ele não poderia abranger, justamente pela falta de possibilidade de assembleia e negociação coletiva verdadeira, entre aspas, o verdadeira, né? Nessa substituição negocial aí, esse artigo 2º não legitimaria as negociações individuais, sobrepondo-se às negociações coletivas nesse momento? Ou isso seria específico para esse momento? Haveria alguma espécie de possível e potencial inconstitucionalidade? Como é que o senhor vê isso? De novo, uma provocação realmente importante, talvez o núcleo de toda a discussão que se trava a propósito da medida provisória envolva essa amplificação sem precedentes, aliás, com um único precedente da reforma trabalhista para os empregados denominados hipersuficientes, mas fora essa hipótese, sem precedentes na nossa tradição jurídica. Nós todos sabemos que a CLT é muito clara no sentido de impor a aplicação de suas normas para além da vontade das partes. Ainda que o trabalhador seja plenamente ciente, consciente do conteúdo jurídico de uma transação que promove com seu empregador, a CLT é muito clara ao combinar a pecha de nulidade para esses atos que eventualmente contrariem as regras impostas na própria legislação social. Por outro lado, nós também precisamos lembrar do comando inscrito no artigo 7º da Constituição Federal. Ali está dito que o horizonte axiológico que todos os atores sociais devem cumprir é aquele da melhoria da condição social do trabalhador. É o que se denomina princípio da proibição do retrocesso, aqui na sua manifestação em relação aos direitos sociais trabalhistas. Mas a previsão da negociação individual suplantando aquilo que se contém nas convenções coletivas me parece sim problematizável em face da disciplina constitucional clara e inequívoca que exige a negociação coletiva e da própria CLT, nos seus artigos 611A e 611B, que sistematizaram efetivamente esse poder negocial coletivo que o Supremo reconheceu aos sindicatos desde o advento da Constituição de 1988. Portanto, respondendo objetivamente à sua pergunta, me parece que sim, é altamente problematizável essa amplificação da autonomia individual que o artigo 2º confere ao trabalhador para praticamente equipará-lo ao sindicato naquilo que envolve a positivação, a definição do conteúdo de seus contratos de trabalho. Então, eu vou pegar carona nessa afirmação, presidente, ou ministro, para a gente poder, estou aqui prefaciando antes da hora, né? Ministro ainda, por enquanto. Em breve o veremos, daqui a alguns anos, aí, quem sabe logo com a presidência do TST, um TST cada vez mais fortalecido. Muitos anos, mas chega. A gente costuma dizer que chega. Mas veja, ministro, pegando carona nessa afirmação, muitos empresários buscando uma solução emergencial nessa situação difícil de não ter faturamento, de não ter renda, de não saber o que fazer com seus trabalhadores, trabalhadores com medo também de perder os seus empregos, fragilizados, uma economia assustada, todo mundo em suas casas. Muita gente tem buscado algumas soluções e, de repente, se socorrem lá no 501, 2 e 3 da CLT em um dispositivo que fala de redução salarial de até 25%. E começam a pensar em promover essa redução salarial como uma forma de arrefecer ali os ânimos, a folha de pagamento, a possibilidade de manutenção da empresa.
e há quem vinha dizendo que o artigo 2º poderia substituir a convenção, uma negociação coletiva para essa redução salarial. Diferente do comando expresso, como Vossa Excelência já disse muito bem, da Constituição Federal, principalmente nesse ponto em que ela fala da irredutibilidade salarial, salvo negociação coletiva. Então, só para a gente reafirmar, apesar do senhor já ter falado agora a sua visão, a redução salarial prevista, ainda que em momento de força maior, em momento de calamidade pública, ela exige a negociação coletiva, certo? Bem, eu fico pensando, doutor Rafael, o que o senhor e os advogados que atuam representando interesses empresariais estão dizendo aos seus clientes. É possível, de fato, promover essa redução ou isso lá na frente pode desaguar em reclamações trabalhistas? Bem, Ministro, eu vou te antecipar o que eu venho dizendo aos meus clientes, no caso, né? Eu tenho dito a eles que, ainda que seja defensável, eventualmente, imaginar, em razão do artigo 2º, que é altamente não recomendável. Por previsão expressa da Constituição, eu penso que, nesse particular aí, da redução salarial, eu tenho dito a eles que o risco não compensa. Tamanho risco econômico dessa medida. Pois é, eu concordo com essa orientação e acho que o momento que nós estamos vivendo é um momento que serve como oportunidade para estímulo ao diálogo social, para a retomada de uma articulação responsável, consequente, conjunta por parte dos interesses, por parte dos sindicatos e das empresas. É preciso considerar que, para além da previsão legal, para além das regras que estão no texto constitucional, na própria consolidação, nós temos uma realidade que está aí clamando por respostas razoáveis, respostas responsáveis e consequentes e que tenham como foco central a preservação dos empregos. E é por isso que é importante esse diálogo social para blindar essas manifestações de vontade coletivas, ou quem sabe até individuais, mas precedidas de uma previsão negocial coletiva, e porque ao fim e ao cabo, de uma forma ou de outra, isso acabará sendo traduzido em ações trabalhistas e o judiciário vai enfrentar a matéria e é natural que haja oscilações de entendimento, fazendo que, na verdade, essa tão almejada segurança jurídica demore a se consolidar. Até que o Tribunal Superior do Trabalho, ou mesmo o Supremo Tribunal Federal, se pronunciem sobre a constitucionalidade dessas disposições, nós já teremos um sem número de situações concretas, consolidadas, e, obviamente, nós precisamos olhar para frente, nós precisamos perceber que o diálogo social faz parte de um momento histórico necessário em que nós precisamos pensar no Brasil para o futuro, abstraindo situações específicas, situações concretas. Outro dia mencionava-se a possibilidade de redução de vencimentos, de subsídios, de servidores públicos e agentes políticos de Estado, e eu confesso que sou plenamente favorável a isso, porque todos nós precisamos dar a nossa cota de sacrifício nesse momento difícil que estamos atravessando. Por isso, uma vez mais, é fazer do limão uma limonada, aproveitar esse momento para, quem sabe, tentar fundar uma nova cultura de diálogo social responsável, consequente e efetivo. Patrões e empregados, representados por suas entidades sindicais, não precisam necessariamente se ver como antagonistas, quando, ao fim e ao cabo, nós todos sabemos, desde a encíclica Rerum Novarum, que as duas classes são essenciais para o progresso social coletivo. Perfeito, perfeito. Eu concordo. Eu acho que esse é o grande momento, né? O momento de diálogo, o momento de empregados, empregadores conversarem. Eu tenho dito muito isso. Tenho, em todas as oportunidades que eu tenho na imprensa, nas lives, falado para todos que é um momento de a gente ter bom senso, sabedoria, tranquilidade e, acima de tudo, disponibilidade para um diálogo aberto, honesto e sensato, né? Isso tem que ser bastante presente agora. Mas nós temos aqui, então, um outro dispositivo que os empresários têm se interessado muito por ele, e o dispositivo ele fala também de uma negociação coletiva, mas aqui a gente tem um quezinho a mais nessa história aí, já que o senhor está me autorizando a fazer as perguntas difíceis, né? Toda pergunta difícil você fala, é difícil, mas responde, então a gente vai disputando ela um pouquinho mais.
Mas brincadeiras à parte, ministro, a gente tem aí a previsão do layoff, né, ou a previsão da suspensão do contrato de trabalho na CLT, lá no 476A da CLT, onde fala que o contrato de trabalho pode ser suspenso por um período de 2 a 5 meses. Aí eu vou até ler o trecho aqui para quem está acompanhando. O contrato de trabalho poderá ser suspenso por um período de 2 a 5 meses para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador. Aí veja, com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado. Ou seja, o layoff, segundo a CLT, ele demanda necessariamente a convenção coletiva de trabalho. E aí eu trago duas perguntas para a gente. Já que essa previsão ela é infraconstitucional, não é mais como a da irredutibilidade, a previsão constitucional, o artigo 2º da MP poderia, então, nesse caso, substituir a negociação coletiva para esse layoff? Ou se vier, eventualmente, não pelo artigo 2º, uma nova MP prevendo expressamente essa possibilidade de negociar diretamente com o empregado esse layoff, seria possível ser a negociação coletiva, em se tratando de matéria infraconstitucional? Bem, de novo, o quadro comparativo entre a regra do artigo 476A da CLT e o artigo 2º, que estaria autorizando uma ampla negociação individual com o objetivo de fazer superado esse momento de crise, preservando rendas e empregos. Mas o próprio 476A da CLT é claro ao dispor sobre a necessidade de um acordo, de uma convenção coletiva de trabalho. Aqui o legislador foi muito sábio, porque estimula a negociação coletiva. Os sindicatos, como eu disse, é a filosofia da própria reforma trabalhista, ainda que tenha talvez cometido alguns pecados ao não estabelecer regras de transição para os sindicatos nesse novo ambiente, especialmente em relação à questão do custeio. O legislador e a filosofia que vem sendo proclamada desde a Constituição de 88, lida pelo Supremo Tribunal Federal, envolve a intensificação do diálogo social a partir dos atores coletivos. Os sindicatos são essenciais. É preciso que os sindicatos assumam esse protagonismo histórico. E, de novo, o momento de crise que nós estamos vivendo é um momento de oportunidade, não para que nós acabemos quebrando uma nota clássica do direito do trabalho, que é a nota da hipossuficiência, porque desde sempre nós aprendemos que entre o forte e o fraco, o rico e o pobre, a liberdade escraviza e a lei liberta. O empregado individualmente considerado, na sua relação com o empregador, se encontra, sim, num estado de vulnerabilidade. Ele não tem livre a sua vontade. E por isso o legislador constitucional, inclusive, estabelece a negociação coletiva como um meio idôneo para que essas inovações possam ser implementadas. Vejam, eu não estou dizendo que a CLT esteja certa ou errada. Aliás, o nosso modelo individual trabalhista, o direito individual, ele é tributário de uma visão intervencionista do Estado, vem lá da década de 30, nós todos já estudamos isso, quando Vargas ascendeu ao poder, esvaziou a atuação dos sindicatos e criou um direito individual analítico, um direito que foi sendo sistematicamente editado pelo Estado. E nessa sistematização nós temos essas regras de suspensão contratual que estão legalmente previstas. As hipóteses de suspensão estão legalmente previstas na CLT. O direito individual ele é tarifado, é um direito vinculado, ele não pode ser suplantado, senão nos exatos limites do direito posto. E no caso dos impactos que envolvem a subtração da fonte de renda do trabalhador, como essa hipótese de suspensão de contratos sem que haja negociação coletiva, sem que haja a previsão de um repasse, de uma ajuda de custo ou de um abono salarial, qualquer que seja, parecem, de fato, contrariar esse ideal de melhoria da condição social, de preservação das condições mínimas de sobrevivência, de subsistência do trabalhador e de sua família. Por isso, eu ainda insistiria na necessidade da negociação coletiva, da forma que fosse possível, com a manifestação das entidades sindicais através de seus diretores, de suas diretorias, sujeita, quem sabe, a uma ratificação posterior junto à categoria, porque, ao fim e ao cabo, o que nós precisamos é do diálogo social responsável, consequente, e que impeça o cenário de insegurança jurídica que advirá certamente com a implementação dessas disposições no plano meramente individual. Perfeito, ministro. Muito, muito relevante, muito interessante a posição, a opinião, a leitura que o senhor faz da CLT
como deve ser a partir da Constituição Federal, né? E não o contrário. E é importante a gente compartilhar essa visão com os advogados, a advocacia de forma geral, ministro Douglas, e aqui o ESA Live, eu diria que 90% do nosso público é composto por advogadas e advogados, ela tem sido desafiada nesses momentos, além de dúvidas dos constituintes, por desejos dos constituintes, né? As pessoas, elas querem uma solução rápida e querem uma solução que resolva o problema individual dela. Existe muito pouco pensamento coletivo nesse momento, até por um espírito de sobrevivência. E esse pensamento coletivo é que nós, advogados e advogadas, temos uma missão de trazer a elas essa reflexão. Outro dia, uma grande construtora me questionou se no período que o pessoal ia estar em casa, por exemplo, quando determinou a liberação aqui, a interrupção das atividades, se ela precisaria lá continuar pagando o vale-refeição, o vale-alimentação, algo do gênero, para os seus trabalhadores, né? Chegou essa consulta, eu posso suspender? E naquele momento, antes de responder se ele poderia ou não suspender, eu fiz a seguinte pergunta: você precisa suspender? Porque eu acho que a gente vai passar por um momento tão complexo agora, independente de você poder ou não suspender. Não seria o caso de você pensar se não seria viável, prudente, bom economicamente você fazer essa suspensão? Agora, se você precisar economicamente de suspender, a gente faz uma análise jurídica do assunto. Mas antes de fazer a análise jurídica, vamos tentar fazer uma análise social, coletiva, de humanidade sobre esse tema. E aí a pessoa que estava fazendo a consulta me disse, deixa para lá, eu vou deixar o pessoal ir para casa com vale alimentação, não quero nem saber a sua resposta. E eu acho que é um momento em que a gente pode fazer isso. Não estou dizendo que nós, advogados, temos que, tal como Dom Quixote, querer mudar o mundo, até porque nós somos a viabilização jurídica dos anseios dos nossos clientes. Se o meu cliente diz, não, eu preciso suspender, a gente vai fazer a análise jurídica e vai chegar lá, exatamente na opinião legal, se é o caso dele, de acordo com a categoria, as previsões, se seria o caso dele suspender ou não. Mas o que eu estou dizendo é que a gente, antes de entrar na seara jurídica, é um momento de a gente entrar numa seara social, numa seara humanitária, de estimular as pessoas a refletirem sobre isso. Eu acho que faz parte do nosso papel aí, como advogadas e advogados também, ministro. Obrigado, então, pela sua visão. Mas eu quero fazer uma outra pergunta difícil, então, agora, já que à medida que as perguntas difíceis vão sendo respondidas, a gente se anima e quer fazer mais. Tem um assunto, ministro, que ele era quase que morto na doutrina. É um assunto que você pegava os livros de doutrina, eles, pelo menos de direito do trabalho, claro, a gente passava en passant, literalmente, aí, nesse tema, que é o tema do fato do príncipe, né? As doutrinas de direito público, de direito administrativo, são mais robustas para estudar o tema. Mas o direito do trabalho, ele passava aí ao largo, comentava, citava um ou outro doutrinador aí mais ligado ao direito público. E na semana passada, nós tivemos uma declaração do presidente da República na televisão, né, dizendo aos empresários que se os prefeitos e governadores impedissem eles de trabalhar, quem teria que pagar os, aspas, encargos trabalhistas seria o governador e o prefeito. E sem precisar entrar na consequência de o que seria encargos trabalhistas, porque esse é um debate aí de o que seria indenização, o fato é, acertadamente ou de forma equivocada, trouxe ao debate, mais do que nunca, do artigo 486 da CLT e a possibilidade de existência, de fato, do príncipe no direito do trabalho para justificar as rescisões do contrato de trabalho. E aí, então, eu jogo essa bomba para o teu colo. Eu participei ontem de uma live muito legal, um debate sobre o fato do príncipe com o quarteto trabalhista, né? Professores muito queridos, o Fabiano Coelho, o Platão Neto, o Ney Maranhão e o Antônio Humberto, onde a gente debatia. E lá nós pudemos enfrentar bastante o assunto, e nos grupos de WhatsApp, pelo que eu vejo, nos últimos 3 dias, a gente falou que quase que exclusivamente disso, e me parece que existe uma polêmica saudável, né, um debate jurídico saudável de um tema que era esquecido. Na sua ótica, ministro, o 486
e aí o fato do príncipe, essa rescisão por ato do Estado, nesse momento de pandemia, de calamidade pública, seria o caso de fato do príncipe ou não? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida e que coloca em perspectiva a forma como cada qual de nós interpreta o artigo 486 da CLT. É uma norma que se lida de forma direta, objetiva, sugere sem dúvida a possibilidade da transferência dessa responsabilização pelas indenizações decorrentes da extinção do contrato. Mas nós precisamos interpretar o ordenamento jurídico de forma mais amplificada, sistêmica e, quem sabe, chegar à conclusão que o Estado, o quadro que nós estamos vivendo, esse quadro de absoluta exceção, difere daquelas situações em que o poder público, por uma razão ou por outra, cancela um contrato, retomam a concessão, desapropriam um imóvel, enfim, praticam um ato discricionário e, em razão dessa opção administrativa, promove danos ao conjunto de trabalhadores e os respectivos empregadores, uma vez acionados, poderão, em defesa, invocar o fato do príncipe, a hipótese, inclusive, que nós referimos como chamamento, autoria, uma hipótese raríssima que nós verificamos na legislação trabalhista, e eu confesso que não me recordo, nos meus 30 anos de exercício da jurisdição, de ter examinado esta arguição. Seja como for, o quadro que nós estamos vivendo é um quadro de exceção, a tutela da saúde pública é um imperativo constitucional, o poder público não tinha opção, é o que me parece, a não ser determinar esse isolamento social, essa interrupção de diversas atividades empresariais, e por isso, como já foi mencionado, é altamente problematizável, discutível a incidência do artigo 486 da CLT a esta hipótese. Eu não estudei esse assunto tão a fundo, até gostaria de ter assistido à live com os queridos colegas competentíssimos, magistrados e amigos, mas, por hora, num primeiro exame, numa primeira abordagem, eu preferia me filiar à corrente daqueles que reconhecem a excepcionalidade do momento e a não incidência do fato do príncipe, justamente pela ausência de opção do poder público em decretar essa interdição temporária das atividades empresariais. Nós precisamos também observar que essas medidas são medidas transitórias, medidas temporárias, e que em breve espera-se a retomada das atividades econômicas com a normalização do quadro de saúde pública. Mas, por enquanto, doutor Rafael, eu acho que a sua opinião é favorável à incidência dessa disposição, salvo engano, mas eu preferia perfilar a corrente daqueles que se posicionam em sentido contrário, especialmente porque o poder público tem, sem dúvida, a responsabilidade e, bem ou mal, certo ou errado, vem tentando resgatar essa sua responsabilidade por meio de medidas como a própria MP 927, a previsão desse auxílio emergencial aos trabalhadores informais de baixa renda, a fixação de linhas de crédito para pequenos, micro empresários, para que possam, enfim, custear as folhas de pagamento. É preciso lembrar, e eu fico muito feliz de ouvir a sua manifestação em relação à construtora que fez a consulta, é preciso lembrar que as empresas têm função social. A função social da empresa é consequência do princípio constitucional da função social da propriedade. O maior ativo que as empresas possuem é o quadro de pessoal. Cuidar bem dos empregados é fundamental para que a atividade econômica possa produzir os melhores resultados. Isso a experiência tem demonstrado. E por isso eu louvo a sua orientação à construtora. Espero que os advogados percebam, embora defendendo interesses que, ao fim e ao cabo, são definidos em última instância pelos clientes, percebam a relevância dessas orientações nesse momento de crise. Inclusive em nome da segurança jurídica, em nome da estabilidade social, em nome da redução dos danos causados pela privação do trabalho, pela privação do emprego que nós estamos vivendo nesse instante. Já são 12 milhões de desempregados, esse número estará sendo ampliado, vários setores estão demitindo, o que é lamentável. Nós vamos viver um quadro difícil após a superação da crise do coronavírus para a restabelecimento dos níveis de emprego e da própria atividade econômica. Perfeito. Eu estou ficando cada vez mais isolado nessa opinião de defesa do fato do príncipe. Ontem na live, os quatro professores também. Eu
também, vez por outra, me posiciono vencido em debates lá no tribunal, e houve um certo momento da minha carreira que eu pensei que estava completamente errado, que havia estudado um direito em um outro planeta. Tantas eram as situações em que eu me lançava vencido. E me lembrava sempre de um professor da Universidade de Brasília, o querido professor Carlos Matias Fernandes de Souza, que dizia que o voto vencido é o cupim do acórdão. Ele fica lá remoendo, 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 e um dia o voto vencido acaba prevalecendo. Fica, quem sabe, aqui o consolo para essa sua opinião. De fato, o poder público tem responsabilidade e precisa resgatá-la das formas possíveis que vêm sendo estabelecidas. Maravilha, ministro. Mas, já que não é fato do príncipe, responsabilizando o Estado aí na rescisão, e a questão do 503, que seria a rescisão do contrato de trabalho por força maior, ela seria, então, aplicável nesse momento? Agora, é um outro instituto, né, para quem está nos assistindo aí, já sabem, aqueles que são atuantes na Justiça do Trabalho, os que não são, é quando a empresa ela tem a possibilidade jurídica de rescindir o contrato de trabalho dos empregados, pagando algumas indenizações pela metade. Não há mais que se falar em responsabilidade ou não do Estado. Há uma força maior, que nesse caso a força maior parece evidente, mas seria o caso de possibilidade de rescisão de força maior, e se seria necessário que as empresas tenham de fato extinto aí suas atividades para aplicar essa força maior. A pergunta é realmente interessante. Aliás, o debate está muito bem conduzido. Perguntas difíceis, né? Enfim, a vontade é determinar a conclusão. Eu falei 503, mas é o 502. Só para corrigir aí, porque senão leva quem está acompanhando e estudando a erro. E para ajudá-los aí, quem está em casa, eu vou só ler rapidamente aqui, ó. Ocorrendo motivo de força maior que determine a extinção da empresa ou de um de seus estabelecimentos em que trabalha o empregado, é assegurada a este, quando despedido, uma indenização da seguinte forma. E aí eles explicam as formas de indenização, que não é o tema aqui no nosso debate. Desculpa interromper. Não por isso. Na verdade, a própria medida provisória qualifica esse cenário que nós estamos vivendo como um cenário que se inclui no conceito de força maior. E a força maior, ela tem na sua gênese o elemento da imprevisibilidade. O empregador não poderia prever aquela situação, aquele cenário que acabou levando à inviabilização de seu empreendimento. A CLT exige a paralisação, a extinção da atividade econômica. E a medida provisória avançou para dizer, genericamente, que o quadro que estamos vivendo equipara-se à força maior. E isso leva, sem dúvida alguma, à redução das indenizações cabíveis. E a indenização cabível, hoje, pós-Constituição de 88, é a de 40% do FGTS. Então, a própria Lei 8036, de 90, a Lei do Fundo de Garantia, já estabelecia, salvo engano, no artigo 18, que, havendo força maior, a indenização é reduzida à metade. Portanto, a hipótese está legalmente prevista na medida provisória como caso típico de força maior, ainda que não tenha havido a extinção da empresa ou do estabelecimento. E, portanto, sem dúvida alguma, é aplicável a redução da indenização legalmente prevista. Então, ministro, só pegando o gancho nessa pergunta, se não há necessidade de haver extinção do estabelecimento, a empresa poderia, então, aplicar a um determinado número de empregados, em razão dessa redução em decorrência de força maior, essa possibilidade, mesmo que ela continue funcionando na leitura que o senhor faz do 502? De fato, essa é a interpretação que me parece compatível com a disciplina inscrita na medida provisória 927, também na própria lei do FGTS. É bem verdade, nós precisamos evitar as dispensas, mas se determinado empregador não tem capital de giro, não consegue mais suportar aquelas despesas ordinárias, a solução, lamentavelmente, será a da rescisão dos contratos. Nessa hipótese, a lei prevê essa redução como uma forma, inclusive, de minimizar os prejuízos que são causados aos empregadores. É preciso, me permita uma observação, é preciso lembrar que nós estamos vivendo um momento novo no ordenamento jurídico brasileiro. Recentemente foi editada a Lei 13.874, no ano passado, perdão, em 2019, e fica muito clara a intenção do poder político, do poder central,
em estimular a atividade econômica. A ideia da preservação da empresa, que é uma ideia que vem desde a Lei de Falência e Recuperação Judicial, a Lei 11.101 de 2005, é uma ideia que vem sendo cada vez mais ressignificada, trabalhada, desenvolvida, e é preciso observar, então, que essa filosofia que vem sendo prestigiada no nosso momento político atual vem ao encontro da própria medida provisória que estabeleceu como hipótese de força maior, mesmo sem o estabelecimento ou a empresa ter encerrado as suas atividades, esse quadro de crise que nós estamos vivendo. Maravilha, ministro. Obrigado pelas reflexões e caminhando aqui já para o fim da nossa live, que nós temos um tempo, por melhor que esteja o Instagram, com 60 minutos ele derruba a live. Então é aquele negócio que tem hora para começar e hora para terminar. Mas... É o princípio da brevidade da live, da razoável duração da live. É o princípio da razoável duração da live. Até 1 hora é razoável. Acima disso, ó, desligou. Mas, ministro, fala-se muito em uma nova suspensão dos contratos de trabalho por meio de uma MP, em que o governo ajudaria parcialmente. Desde a semana passada, os estudiosos do direito do trabalho estão ansiosos aí. Em alguns grupos, a gente até brinca que já tem especialista na nova MP sem ela existir ainda, né? E há quem diga que a qualquer momento sai uma MP. E aí um pouquinho de conversa de expectativa de Brasília, né? Qual que é a expectativa em cima dessa MP? Acha-se que vai ter, de fato, uma MP? Não vai? Não dá para falar? O que seria o conteúdo dessa MP? É possível compartilhar alguma coisa conosco, ministro? Bem, o que eu tenho ouvido por aqui é que, de fato, o governo segue estudando alternativas, novas situações para amplificação dessas medidas já implementadas, tudo na perspectiva da preservação do emprego e da renda. E já se fala, por exemplo, que a suspensão dos contratos poderia alcançar também os empregadores domésticos. É uma medida provisória que deve estar sendo gestada em breve, os jornais de hoje noticiam isso. Mas foi muito boa a observação, porque nós precisamos lembrar, é uma medida provisória. Prazo de 60 dias de vigência, prorrogável por igual período. O Congresso Nacional irá se debruçar sobre ela. E por isso nós precisamos ter muito cuidado, acompanhando com atenção o desenrolar da tramitação da medida provisória, porque certamente o Congresso Nacional irá promover adaptações, adequações, inovações nessa direção anunciada pelo artigo 1º da preservação do emprego e da renda. Muito bom, ministro. Eu agradeço o compartilhamento. Como percebemos aí, eu reativei os comentários, as pessoas começam a deixar aí saudações finais, explicando para todos aí. E nós sabemos, ministro, que o senhor, além da sua atividade como ministro, sua atividade institucional no julgamento das lides, o senhor também tem uma atividade acadêmica, o senhor é atuante em programa de mestrado, é vice-presidente do Instituto Goiano de Direito do Trabalho. Quem tiver interesse em aprender um pouco mais com o ministro, em conhecer um pouco mais esse outro lado, dessa vida acadêmica, isso tudo, onde que podemos nos socorrer, ministro? Deixa aí o recado para a gente. Meu caro, eu, de fato, cometo a ousadia de buscar o ensino, o estudo sistemático permanente, porque estou convencido de que todos nós, magistrados, advogados, membros do Ministério Público, temos o dever ético da formação continuada. E por isso eu cumprimento uma vez mais a ESA, capitaneada por você, doutor Rafael, que vem desenvolvendo um trabalho excepcional no sentido da difusão do conhecimento. Mas eu ensino aqui em Brasília, dou aula no Centro de Ensino Superior de Brasília, o IESB. É uma instituição moderna, uma instituição que vem há muitos anos trabalhando com plataformas digitais bastante avançadas. E lá nós temos um mestrado profissional em Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios. É uma proposta inovadora, diferente do mestrado acadêmico, porque acrescenta, além dos requisitos acadêmicos, daquela dificuldade que caracteriza a pós-graduação em sentido estrito, voltada para o ambiente acadêmico, exige-se no profissional a apresentação de um produto final que impacte a realidade, que possa fazer com que as relações sociais evoluam na direção da máxima efetividade dos direitos sociais. Mas aproveitando, quem sabe aqui a deixa, um amigo me disse que eu, por vezes, sou um chato
porque fico recomendando leitura, fico compartilhando textos. Acho que nesses momentos de isolamento social existem obras que são de leitura obrigatória. Nós assistimos atualmente a uma expansão dos poderes do Poder Judiciário, particularmente do Supremo Tribunal Federal. É um fenômeno que se observa em escala mundial. E há uma obra que foi lançada recentemente, que todos devem conhecer, que eu gostaria de sugerir, se me permite, doutor Rafael, fazer aqui uma sugestão. Eu li bastante, acho que merece ser lida. É Os 11. O Felipe Recondo e o Luiz Weber descrevem o nosso Supremo Tribunal Federal, as suas dificuldades internas, as suas relações. E há uma outra obra também conexa a esse debate que nós estamos travando sobre a expansão dos poderes da jurisdição constitucional no Brasil, que é uma obra que está escrita em inglês, que é uma obra, não sei se está dando para ler. É uma obra produzida a propósito dessa crença, dessa fé que se estabelece nas cortes constitucionais como importantes atores responsáveis pela construção das democracias. Acho que esse é um tema sempre atual, o papel do Poder Judiciário, e só abrir os jornais nos confirma a importância desta questão. O ministro Dias Toffoli, dia desses, estaria destinando, por exemplo, 600 milhões de reais dos depósitos judiciais trabalhistas para socorrer as empresas aéreas. Lendo a notícia, eu tomei um susto, porque, obviamente, não se insere nas atribuições, nas competências do Supremo Tribunal Federal e do seu presidente, ou mesmo do Conselho Nacional de Justiça, a definição de uma política pública de auxílio a um segmento econômico que passa por dificuldades. Mas isso é só um retrato desse momento que nós estamos vivendo. Doutor Rafael. Maravilhoso, maravilhoso. E só para não perder a oportunidade, quem se interessar por esse mestrado do IESB, ministro, tem um site do IESB, tem uma rede social do IESB, tem uma previsão de um novo edital do mestrado? Como é? Sim, nós temos o Centro de Ensino Superior, o IESB, está nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Há pouco foi... IESB, certo? Como? É IESB, IESB. IESB, Instituto de Ensino Superior de Brasília. É o IESB. Só para todo mundo acompanhar. IESB, IESB. Exato, IESB. E nós estaremos também começando com algumas lives. Acho que agora nós precisamos intensificar o contato através das redes, com debates importantes, que mencionei ao início dessa nossa live, sobre o chamado estado de exceção. Em que medida é possível que os poderes constituídos relativizem direitos e garantias fundamentais em nome da própria preservação do Estado. Aliás, há um debate, me permite, doutor Rafael, que remonta à própria Constituição de Weimar, 1919. É um documento histórico ao lado da Constituição mexicana de 1900, russa de 1900, estudada porque extremamente vanguardista, teve uma vigência curtíssima. Ministro, desculpa, quando você vinha falando da Constituição de 17, a internet falhou, não conseguiu lhe ouvir. O senhor poderia retomar essa parte, por favor? Não, eu estava apenas mencionando a importância de que nós compreendamos esse movimento histórico que se denomina constitucionalismo social a partir da Constituição de Weimar de 1919, que foi a Constituição do pós-guerra, editada do primeiro pós-guerra na Alemanha, uma Constituição vanguardista e que, do ponto de vista social, democrático, político, econômico, e que teve uma vigência curta, justamente em razão das vicissitudes políticas e econômicas que acabou vivenciando e que levaram à própria ascensão de Hitler em 1933 ao poder. Mas é apenas uma reflexão que gostaria de mencionar a propósito da democracia como um processo permanente que nós todos devemos acompanhar, porque a própria democracia não pode se prestar à supressão dos direitos e garantias fundamentais. Uma reflexão final que gostaria de deixar a todos. Precisamos cuidar da nossa democracia, precisamos estimular o diálogo social, precisamos valorizar as entidades sindicais. Muito bom. Estou fazendo uma anotação aqui, ministro. Porque a gente
a gente tem, eu não lhe avisei, mas a gente tem um grupo de trabalho da ESA que fica acompanhando a live, e todas as lives a gente retira uma frase de efeito que nos moveu de alguma forma para que a gente faça um card dessa frase com o autor da frase depois. E aqui a frase que foi escolhida era uma outra, e agora no finalzinho entrou aqui um debate de qual seria a frase, a gente faz uma espécie de votação, e aqui a frase que ficou escolhida como a frase da live do senhor, e que produziremos um card, é que a própria democracia não pode se prestar à supressão de direitos e garantias fundamentais. Como essa frase aqui, e precisamos cuidar da nossa democracia, estimular o diálogo social, valorizar nossas entidades sindicais. São reflexões trazidas e que nos servem aí para as nossas obrigações sociais e para o nosso aprofundamento aí do direito. O pessoal pediu uma liminar para a live durar o dia inteiro, mas infelizmente o pedido vai ser extinto sem julgamento do mérito, até porque por perda de objeto, estamos aqui caminhando para o final. Eu gostaria de agradecer, até porque eu mesmo tenho uma outra live no meu perfil pessoal, com o pessoal do escritório, para falar de contratos de natureza cíveis agora nesse período de Covid-19, que é uma outra grande reflexão. Mas eu queria agradecer muito, muito mesmo, pela presença, por compartilhar conhecimento, por compartilhar esses momentos conosco aqui no ESA Live. Gratidão, ministro. O senhor é um amigo da advocacia, como eu já disse, um estudioso do direito do trabalho, tão disposto e sempre disposto a compartilhar conhecimento. Agradeço a toda a advocacia do estado de Goiás, a toda a advocacia dos outros estados também, aos gestores, aos colegas professores que nos acompanham, dizer que a presença de vocês aqui no ESA Live é que motiva a gente estar fazendo ESAs cada vez mais ricas. Ministro, muito obrigado por tudo. Muito obrigado, um sucesso, sigo à disposição. Até a próxima.